Olá, meu nome é Leonel Toshio Clemente. Na aula de hoje estudaremos estruturas de mercado de concorrência monopolística. A competição monopolística é um mercado no qual as empresas podem entrar e sair livremente, cada uma produzindo sua própria marca ou versão de um produto diferenciado. Por exemplo, o mercado de shampoos, desodorantes, refrigerantes, o mercado de cremes de barbear, cervejas artesanais, gomas de mascar, bicicletas, entre outros. No mercado de pastas de dentes, por exemplo, há diferenciação no aroma, na consistência e na marca. Cada empresa tem poder de monopólio decorrente desta diferenciação, mas esse poder de monopólio é limitado. Há três características-chave para definir o mercado de competição monopolística. Por primeiro, existem muitas empresas. Segundo, há livre entrada no mercado, ou seja, é fácil entrar no mercado quando esse é lucrativo. Terceiro, os produtos são diferenciados, ou seja, as empresas competem vendendo os produtos diferenciados, altamente substituíveis uns pelos outros. E quanto maior for o grau de diferenciação do produto, maior o poder de monopólio, e vice-versa. Para analisar o equilíbrio de curto prazo, no contexto de concorrência monopolística, tomemos as curvas de custo marginal e custo médio representadas nesse gráfico. O ponto de maximização do lucro se dá quando receita marginal igual a custo marginal. Graficamente, o custo marginal cruza a receita marginal neste ponto. Esse ponto é definido pela quantidade QCP. Quando projetamos desta quantidade na curva de demanda, temos no eixo vertical PCP, o preço de curto prazo. Fazendo a diferença entre PCP e o custo médio, multiplicado pela quantidade de curto prazo, QCP, temos o lucro econômico. Ou seja, no curto prazo, há lucro econômico na concorrência monopolística. Podemos constatar, a demanda é negativamente inclinada, ou seja, há diferenciação de produto e poder de monopólio, e, portanto, a receita marginal é menor que o preço. A demanda é relativamente elástica, ou seja, os bens são altamente substituíveis. Os lucros são máximos quando receita marginal igual ao custo marginal, e a empresa tem lucro econômico no curto prazo. No longo prazo, a lucratividade atrairá novos concorrentes. A entrada de novos concorrentes fará com que a demanda de curto prazo seja deslocada até uma demanda de longo prazo. Essa demanda se desloca para a esquerda em decorrência da entrada de novos concorrentes. A receita marginal também será deslocada da receita marginal de curto prazo para a receita marginal de longo prazo. E assim, o novo ponto de ótimo será definido para a produção. Agora, o ponto de ótimo de quantidade produzida será definido na interseção entre receita marginal de longo prazo e custo marginal, gerando QLP, uma quantidade ótima de longo prazo. Ao projetarmos a quantidade de longo prazo na curva de demanda de longo prazo, temos um preço de longo prazo. No longo prazo, podemos constatar: ocorre a entrada de novas empresas, as quais são atraídas pelo lucro. A produção da indústria aumenta por causa da entrada de agentes. Porém, a produção da empresa que nós estamos analisando irá diminuir em relação à situação de curto prazo. Não há lucro econômico no longo prazo. O preço é igual ao custo médio. E o preço é maior que o custo marginal, ou seja, ainda no longo prazo, persiste algum grau de poder de mercado. Para analisar a questão da eficiência na competição monopolística, vamos comparar, primeiramente, o contexto de competição perfeita com a estrutura de mercado de concorrência monopolística. Na competição perfeita, como nós vimos nas aulas anteriores, o ponto de equilíbrio se dá no custo médio mínimo. Isso não acontece na concorrência monopolística, como nós vimos durante essa aula. Para analisar a ineficiência de longo prazo na concorrência monopolística, podemos calcular o peso morto. O peso morto é aquele excedente que seria gerado caso o preço se deslocasse até o ponto em que a demanda cruza o custo marginal, ou seja, o ponto em que a demanda de longo prazo é igual ao custo marginal. Portanto, podemos concluir: a existência de poder de monopólio decorrente da diferenciação implica preço mais elevado na competição
monopolística do que na competição perfeita. Se o preço diminuísse até custo marginal igual a D, o excedente total aumentaria na magnitude do peso morto. Apesar de não haver lucro econômico no longo prazo, a empresa não produz no custo médio mínimo e, portanto, há excesso de capacidade instalada. E assim, nós vimos nessa aula a definição de concorrência monopolística, nós vimos como essa concorrência monopolística é caracterizada, como se dá o equilíbrio de curto prazo e longo prazo, e nós vimos também como, mesmo no longo prazo, não havendo lucro econômico, existe ineficiência na concorrência monopolística. Muito obrigado e bons estudos!